Independência, nesse dia agitado, principalmente em Brasília, com muitos destaques, muitas informações. O Supremo Tribunal Federal retomou os trabalhos nessa quinta-feira com uma sessão solene com a presença do presidente Lula. A gente chama então a repórter Janaína Camelo, que acompanha a cerimônia. Janaína, boa noite. Quais foram os destaques desta abertura do ano judiciário em Brasília? Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, essa sessão aconteceu no início da tarde, né? A sessão ali no plenário do Supremo Tribunal Federal e contou com a presença aí dos presidentes dos 3 poderes, como o presidente Lula e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Todos eles discursaram, comporam ali a mesa do plenário, assim como também o presidente da OAB e também o recém-impossado na Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez um breve discurso, ele não se alongou ali nas suas falas, mas ele citou algumas medidas que o judiciário pretende tomar aí a partir deste ano, como, por exemplo, implementar o modelo de promoção de paridade de gênero nos tribunais de segunda instância e também bolsas para candidatos negros à magistratura. Barroso também prometeu aí uma maior eficiência do judiciário para enfrentar, segundo ele, os 2 maiores gargalos na justiça hoje, que são em relação aos processos de execução fiscal e também as ações previdenciárias. Barroso disse que o judiciário vai estar trabalhando intensamente aí com a Procuradoria da Fazenda Nacional e também com as procuradorias municipais para tentar solucionar aí esses 2 gargalos. E aí, no final do seu discurso, ele disse que ele falou sobre a importância da boa convivência entre os 3 poderes. A gente separou o que ele disse mais cedo, vamos ouvir. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podemos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. E aí, ao ceder a fala ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, Barroso disse que os 2 recentemente conversaram sobre serem imunes a intrigas, se referindo aí a críticas que o Supremo tem recebido ultimamente, tanto com relação a temas sensíveis que a Suprema Corte tem discutido, como também sobre recentes autorizações aí a mandatos judiciais, investigações da Polícia Federal, né, de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares no Congresso. E aí, no seu discurso, Pacheco lembrou que é a primeira vez desde quando assumiu a presidência do Congresso, que participa de uma sessão aí de início dos trabalhos judiciários que parece estar acontecendo numa volta de um ambiente normal, voltando à normalidade. Ele citou a Covid-19 durante o ano de 2022, que a sessão acabou tendo que ser realizada por meio virtual, e também no ano passado, que foi realizada após os ataques do 8 de janeiro. Vamos ouvir o que Pacheco disse. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Jamais se pode cogitar na interrupção do diálogo. Pacheco também disse que um dos desafios que deve ser enfrentado a partir de agora pelos 3 poderes é com relação à regulamentação das plataformas digitais. Quem também comentou sobre esse assunto foi o presidente Lula durante o seu discurso e falou, por exemplo, sobre o uso da inteligência artificial. Lula disse que é preciso aí desmantelar a máquina de fake news e responsabilizar as empresas dos crimes que são cometidos em suas plataformas. Vamos ouvir o que o presidente disse. Os que atacam o judiciário se julgam acima de tudo e de todos. Tentam a todo custo deslegitimar e constranger os responsáveis pelo cumprimento da lei, com o claro objetivo de escaparem impunes. Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do judiciário. A relação entre os 3 poderes deve ser pautada pelo equilíbrio.
Bom, após a sessão, ali do lado de fora do STF, o ministro Barroso, o presidente Barroso, assim como as outras autoridades, retiraram em um ato simbólico as últimas grades que circundavam o prédio do STF, que haviam sido colocadas após os atos do 8 de janeiro, né? E aí, depois disso, iniciou aí a primeira sessão de julgamentos do ano judiciário. Uma das pautas foi a análise da aplicação de regime de separação de bens para casamento ou união estável entre pessoas com mais de 70 anos. E aí, por unanimidade, o Supremo votou contra a aplicação desse regime. A outra ação também que estava na pauta, mas que acabou sendo adiada para a próxima sessão, é de um recurso do INSS que discute a chamada revisão da vida toda contra uma decisão da própria Corte do STF que permitiu aí que aposentados peçam aí o recálculo do benefício de acordo com todas as contribuições feitas ao longo do ano. E além das... Ok, Janaína, daqui a pouco você vai voltar com mais informações aqui no Jornal Jovem Pan na nossa programação e falando sobre a abertura do ano judiciário, já chamando aqui os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi nos estúdios e, como sempre, Dora Kramer. Dora, boa noite para você. Eu sei que você está na expectativa, são muitos os assuntos hoje. E eu começo perguntando sobre essa imagem simbólica das autoridades retirando a grade em frente ao Supremo e aquela imagem que estará amanhã nas capas dos jornais pelo país. Dora, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, essa imagem é a materialização do que se falou, principalmente o ministro Barroso e o senador Pacheco, um pouco também o presidente Lula nos discursos, falando em volta da normalidade, consolidação da defesa democrática e esse ato, esse gesto de retirada das grades, que também lá no Congresso foi feito, lembram-se, o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, senador presidente do Congresso, também determinou que as grades ali em volta do Congresso fossem retiradas. Então, essa materialização, esse gesto materializa, é uma demonstração do que se falou naqueles discursos. Apenas o presidente Lula destoou um pouco, porque nenhum deles citou 8 de janeiro, até porque queriam deixar muito claro essa questão da superação daqueles atos, da defesa da democracia, da necessidade. O ministro Barroso chegou até a dizer, nossa, é um alívio não precisar mais uma vez fazer defesa da democracia. Mas o presidente Lula não resistiu. Trouxe, em determinado momento, um embate com o bolsonarismo na cena, falando em fascismo, ataques anteriores ao STF e tal, mas eu tenho a impressão que não foi isso que marcou. O que marcou foi essa imagem que a gente acabou de mostrar, a retirada das grades, como se aquilo fosse um início o início da volta à normalidade. Ô, Nelson Kobayashi, essa imagem é uma imagem simbólica, quais os recados que essa imagem passa e também os discursos das autoridades nessa abertura do ano judiciário. Bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Claro, é uma imagem simbólica, faz parte do enredo que já vinha acontecendo desde a celebração de um ano dos atos do dia 8 de janeiro, né? Não propriamente uma celebração, não sei se é a palavra apropriada, mas a celebração de uma democracia resistente depois de um ano daqueles atos e agora um ato que vem na sequência daquilo. Mas em relação aos discursos, me chamou muito a atenção do discurso do presidente do Congresso, do Rodrigo Pacheco. É claro que ali entre os 3 poderes havia um protagonismo do próprio presidente do STF, do Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, também presidente da sessão solene, portanto, à sua esquerda e no mesmo patamar o próprio presidente da República, mas o discurso mais interessante foi do presidente do Legislativo, justamente porque foi onde se teve uma cutucada, uma agulhada. O discurso do presidente Rodrigo Pacheco foi claro em dizer o que é a função de cada um dos 3 poderes, claro, vindo daquela crise institucional já conhecida entre o Legislativo e o Judiciário. Vamos nos lembrar, o presidente Rodrigo Pacheco quer pautar projetos que limitam os poderes das decisões monocráticas do STF, agora uma discussão sobre mandato, período de mandato ou não, e até o fim do foro privilegiado para alguns desses que têm o foro por prerrogativa de função, e ali, claro, o senador Rodrigo Pacheco deixou claro de
achou uma oportunidade de, na casa do Judiciário, fazer ali uma agulhada falando sobre os limites da atuação de cada um dos três poderes. De todos os discursos, o dele foi o mais interessante.